mas com dia nublado fica difícil. Tomara que daqui a pouco a gente consiga. Nesse dia tão especial em que a gente comemora 200 anos, né, da nossa independência, você vai conhecer a história do monumento que foi pensado para celebrar o primeiro centenário da independência, ou seja, 100 anos de independência brasileira. Os detalhes a gente vai ver juntos agora na reportagem especial feita pelo Alexandre Mendonça. Quem poderia imaginar que Florianópolis estaria prestes a ganhar um monumento pela independência do Brasil? Era 1920, faltando 2 anos para a comemoração do primeiro centenário. Olha, exatamente 100 anos, governadores em todo o país estavam pensando em construir um monumento que pudesse homenagear o centenário da independência do Brasil. E claro, aqui em Santa Catarina também não seria diferente. Começou a se pensar também em algo que pudesse marcar essa data também. Foi quando o então governador da época, que era chamado de presidente de Santa Catarina, Hercílio Luz, teve a brilhante ideia de unir essas duas situações. Primeiro, a homenagem do centenário da independência e segundo, a construção de uma ponte, que para ele seria chamada de Ponte da Independência. Só que essa história teria lances cinematográficos. A população penava nas travessias em dias de vento sul, que sequer os barcos conseguiam atravessar como deveria ser. Eles paravam lá na Bahia Norte nos dias de vento mais forte. A ideia de construir uma ponte entre a ilha e o continente é bastante antiga. Os governantes já pensavam nisso desde os anos 1800. E talvez uma ponte fosse o símbolo perfeito, não só em homenagem ao centenário da independência, como à própria independência da capital. Mas o problema era a falta de recursos e de material para a construção. Para a época, a indústria metalúrgica e a indústria siderúrgica no país, ela não estava desenvolvida à altura, digamos assim, da produção da ponte, dos aços que nós precisávamos, aços trefilados e aços fundidos, e veio tudo de fora. Inglaterra era um grande produtor de aço e Estados Unidos. Mas a partir dos anos 1900, pleno século XX, muitos diziam que a capital do estado não poderia ser uma cidade isolada do continente. E existe essa pressão, mas por que a capital? Por que o cofre está tão isolado se nós que colocamos dinheiro? Então esse é um contexto de pressão política, que não tem indústrias, né? Não tem nada, é um discurso bastante forte. E o segundo contexto é da própria forma de viver na ilha. No começo do século XX, ali, década de 20, de 10, já somos 40 mil habitantes. Então, por 40 mil habitantes que, se precisarem sair da ilha, é por meio de balsas precárias, tem questões climáticas, a dificuldade de viver na ilha, que é longilínea, enfim, e a pressão também para se justificar enquanto capital do estado. É quando Hercílio Luz, o então governador na época, determina a construção de uma ponte. E começam a surgir várias ideias. Uma delas parece até agradar. A Cantilever, ela seria uma ponte feita com ferragem rebitada. Ela é uma ponte apoiada. Mas o alto custo tornaria a ideia inviável. Até que 2 engenheiros norte-americanos, Robinson e Steinman, aparecem com a proposta de uma ponte pênsil. O governo do estado contraiu um empréstimo num banco americano, esse banco quebrou e nós ficamos com a dívida e sem a ponte. Tiveram que fazer um projeto mais barato e propôs a construção a partir de Barra de Olhau. Engenheiro Grove, que às vezes pouco se fala nele e fala-se muito no Steinman, Robson, mas tem essa ponte, ela é cheia de segredos. O projeto finalmente é aprovado pelo governador Hercílio Luz. Ele assina o contrato no dia do aniversário dele, né? No dia 28 de setembro de 1920. E, em tese, seria possível fazer em menos de 2 anos, né, a ponte.
Então tem uma questão de empréstimos que são fracassados, de negociações com bancos, de o dinheiro custa chegar. Então o início da ponte vai ser somente no final de 22, quando ele esperava inaugurar a ponte da Independência. Mas ela, mesmo assim, ela é construída muito rápido, em menos de 4 anos, para aquela época, né, para a tecnologia que nós tínhamos. Então, foi um sistema ultra revolucionário para a época, porque vocês imaginem uma ponte dessa ser construída com andaimes. Por ser uma obra tão complexa para a época, a tão sonhada Ponte da Independência não pôde ser inaugurada no centenário da independência do Brasil. Ao mesmo tempo, Hercílio Luz é diagnosticado com câncer no estômago e o estado de saúde dele era grave. Diante da iminente morte dele antes da conclusão da ponte, alguns políticos movimentam no sentido de render homenagem a quem fez a ponte, é o que se falava na época, né? Mesmo com a troca do nome, a Ponte Hercílio Luz virou um marco na independência de Florianópolis e de tantos outros acontecimentos. Em 100 anos nós tivemos guerras, golpes de Estado, redemocratização, né? A independência esteve em risco, muito provavelmente, a própria forma de governo, que era republicana, que se apropria também da obra, né? Então ela vivencia nesses 100 anos, mais 100 anos de independência, né? Muitas mudanças em contexto político, social, econômico. Além de representar uma independência, mais do que isso, ela é um orgulho para todos nós, nascidos, criados ou que adotaram essa nossa ilha de Santa Catarina. Por essas e tantas outras razões, foi importantíssimo, né, a sociedade lutar pela permanência da Hercílio Luz e não pela simples demolição, pela história evidente que ela carrega. Importância tremenda, né? Cada vez mais clara, inclusive no imaginário das crianças que começam a absorver essas histórias, né? Essas histórias que fazem parte da nossa tradição, da nossa cultura e de tudo aquilo que a gente construiu por aqui.